Salmo 127. Ele diz para nós, deixa eu pegar direto aqui. E ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a nossa oração tem que ser edificada na palavra de Deus, no Senhor. Sem a palavra de Deus, nossa oração é a oração de todos lá fora, mas não é fundamentado naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. Quando a nossa oração ela está fundamentada nas Escrituras, nós podemos perseverar, nós podemos insistir, porque ela acontecerá, ela terá resultado. Entenda bem, Jesus foi claro: sem mim nada podereis fazer. Então, quando eu oro, quando você ora, nós temos que orar fundamentados nas Escrituras. Nós temos que orar fundamentados naquilo que está escrito na palavra, aquilo que o Senhor Deus diz na palavra. Aí funciona. Aí estamos orando por orar, entenda? Nossa oração não está de acordo com aquilo que Deus diz. Mas quando você ora, como fez Josafá, 3 nações poderosas se levantaram contra ele. E ele então foi e buscou o Senhor. Ele clamou a Deus, pediu ajuda ao Senhor, mas ele citou para Deus as Escrituras. E Senhor, não está escrito: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos a ti nesta casa. Então ele orou, entenda bem, fundamentado nas Escrituras. No versículo 12 do capítulo de 2 Crônicas 20, olha o que ele diz no final, 2 Crônicas 20, 12. Olha o que ele vai dizer para nós. Cadê o rapaz de lá? Acho que ele deve ter saído. Voltou. Pensei que ele tivesse ido tomar o café. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos. Como é que você coloca os olhos naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala? Quando você faz, você sente segurança, você sente, entenda bem, confiança no Senhor. Porque muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida não deveriam ser surpresas, não deveriam ficar, vamos dizer, pasmados, não deveriam ficar desanimados, nos abater com essas lutas, porque ele disse, João 16:33, que eu ia começar por aqui, mas veio no coração essa, tudo bem. João 16:33. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, eu tenho-vos dito isso, que não vamos ser pegos de surpresa. Eu estava aconselhando uma pessoa um dia desse, e estava com problema de família, né? Uma coisa séria mesmo. E de tal maneira, e eu dei essa palavra, justamente eu dei essa palavra. Eu disse: ó, as coisas que acontecem, que estão acontecendo, não são surpresas. Já que virou, vamos dizer assim, moda falar nisso agora, vamos dizer, um assunto que está predominando as mídias e todo, o orçamento, né? Então, o orçamento está dentro do orçamento, está fora do orçamento, entende? Mas quando está dentro do orçamento, você planeja aquilo ali. Deus deixou o orçamento para nós. Ele deixou tudo, mas deixou os gastos, deixou tudo para nós. Porque ninguém vai ser pego de surpresa. Quando nós enfrentamos a famosa pandemia, né? Que você vê que de vez em quando ela tenta dar um ar da graça dela ainda. De vez em quando vê notícias acontecendo, aparecem novamente notícias, e tudo no Brasil e no mundo, mas quem não lembra aquele áudio de 2020? O mundo, as ruas ficaram desertas. Eu lembro na época que o pessoal começava a mostrar aquelas cidades no mundo, Milão, uma cidade chamada capital da moda, e mostrava tudo deserto lá, mas não precisava ir a Milão, não, você via aqui em São Paulo. Aqui nós temos monitoramento em volta da igreja, você olhava assim, não passava um carro. Passava minutos. Parece que tinha momentos que parece que tinha virado cidade fantasma, entenda? Foi aquilo, mas aí Deus me deu esse versículo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Quer dizer, o que aconteceu, o que no mundo, já está previsto na Bíblia Sagrada. E ainda teremos outras aflições, talvez muito maiores.
Há uma aflição, por exemplo, hoje, que você tem na educação. Como tem professores passando lutas, que recebem diretrizes, entende? Para passarem, para seguirem, que não, se segue o Evangelho, não vai conseguir fazer aquilo. Vai chegar o momento que vai ser luta, que aqueles que quiserem viver fielmente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Isso está tudo previsto na Bíblia, que nós teríamos essas perseguições, porque se quisermos seguir realmente a palavra de Deus. Se desejamos seguir o Evangelho de Cristo, nós vamos ter lutas, vamos ter adversidade. Porque o mundo quer colocar como normal o que é anormal. Quer dizer, o que é como santo, o que é profano. E nós temos que pedir a direção a Deus. Mas tudo está na Bíblia para nós. Então nós não podemos nos assustar, nos intimidar quando aparece uma luta, quando aparece uma batalha. Puxa, pastor Jaime, eu estou com um filho assim, uma filha assim, um irmão assim, uma irmã assim, um marido assim, a esposa assim. Essa mesma aflição se cumpre em outros. Nós vamos sair daqui e vamos para a 1 de Pedro, capítulo 5, do versículo 7 em diante. 1 de Pedro 5, 7. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra ansiedade também é traduzida como inquietação. Ficamos inquietos, porque são coisas que estão previstas na Bíblia Sagrada, previstas no orçamento, quer dizer, tem coisas que estão previstas na palavra de Deus, mas assustam. Assustam, porque quando nós passamos por elas, quando nós enfrentamos essas lutas, nós nos assustamos, às vezes com alguém da família, uma doença, um problema, a pessoa virou a cabeça, o comportamento dela vamos dizer assim, é imoral, é devasso, o comportamento dela é promíscuo, mas isso acontece, está dentro de casa. Talvez isso acontecia no passado, mas era mais, vamos dizer assim, secreto, né? Era mais, vamos dizer assim, oculto. Hoje é uma coisa aberta. Tem coisa que virou moda aí fora. Virou moda. A vida errada, a vida devassa, a vida promíscua, virou moda. Você veja o mundo. Autoridades, entenda bem. E de uma tal maneira que simplesmente o ser humano é levado por aquilo, que não vê mais essas coisas. Então está ali para nós, não venham ficar inquietos com isso, lançando sobre toda a nossa inquietação, toda a nossa ansiedade. Ansiedade que isso pode acontecer, ansiedade que isso vai acontecer, não. Cerque a família com fé, já ouviu falar da prevenção, usando sempre o secular para explicar o santo. Veja lá fora, você tem que fazer o exame, se preparar, a prevenção, os médicos falam, é a melhor coisa que tem. Tem aí, fez um mês rosa, né? O mês azul, no caso dos homens. Então, são a prevenção de algumas doenças, que quando elas são detectadas, diagnosticadas antes, quer dizer, no início, se tiver, e vai ser tirada logo. Então, nós temos que vigiar, olhar para a nossa casa, usar a autoridade do nome de Jesus. Aqui não, demônio, essa casa é do Senhor Jesus. Quer dizer, o que é comum no mundo não vai ser comum na nossa casa. Mas talvez nós não vigiamos, nós esperamos acontecer novamente. Quer dizer, a pessoa espera uma doença chegar para tratar. Um dia eu estava conversando com um médico, ele falou, não, o negócio é tratar para não ficar doente. É fazer o tratamento para não ficar doente, não esperar a doença chegar. Então somos nós que devemos vigiar, olhar, sempre colocando a família em oração, em nome de Jesus, sentindo alguma anormalidade aqui, não, o diabo, você está batendo em porta errada, cai fora, em nome de Jesus. Os sinais seguirão os que crerem. Crerem em quê? Na palavra de Deus. Em meu nome expulsarão demônios. Não é que foi eu creio no homem lá de cima, não, eu creio no que Deus diz, o que os filhos são herança do Senhor. E os filhos são filhos dos filhos também. É a sua casa, você vai orar, vai cercando com fé, vai cercando com autoridade. Às vezes não cercamos, deixamos acontecer para depois tomarmos uma providência, então fazemos uma oração, como a pessoa deixa, entenda bem, acontecer para depois ela fazer um tratamento que às vezes nem dá tempo. Vigie, lance sobre ele, não fique inquieto, mas então essas coisas vão acontecer, meu Deus, misericórdia. Não, lance sobre ele toda a vossa inquietação. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele não deixa você, entenda bem, de maneira alguma, ele cuida. Ele dá a palavra antes, ele dá aviso, entenda? Ele mostra para você, vai fazer isso, mas nós não vigiamos. E caímos a vir na cilada, que vamos falar agora, sede sóbrios.
Vigiai. Quer dizer, ser sóbrio, que não se iluda, cuidado. Já vou falar no chamado conto que tem aí fora, né? A pessoa conta alguma coisa, o conto do bilhete, que ele nunca ouviu falar, né? E outros contos mais que o mundo oferece, e você não cai, porque você está de olhos abertos. Você é sóbrio, você não se ilude, não fica fora de si. O cara não está sóbrio, já bebeu alguma coisa. Você está sóbrio? Aí ele disse, não estou, mas tá não, porque já bebeu alguma coisa. Não se embriague com o vinho deste mundo, porque para eles é normal, irmão, nós vamos acabar nos embriagando. Vamos começar a aceitar como normal o que é anormal. Vamos começar a aceitar como santo o que é profano. E muita gente cai até na igreja de Cristo. A igreja de Cristo começa a se modernizar. Um dia eu não sei quem é o autor, diz assim, cristão que começa a fazer, não, porque a festa junina é gospel, o carnaval é gospel, não sei mais o que é agora. Isso tudo é desculpa que está com saudade do mundo, irmão. É como uma pessoa que está, não, eu bebo, mas é sem álcool. Né? Quer dizer, a pessoa está com saudade daquelas coisas. Toma cuidado, seja sóbrio, não se iluda com esse mundo. Não aceite, não adianta que não vai ter. Não há comunhão da luz com as trevas. Não há como ter. Temos que ser valentes em expulsar as obras das trevas, em desfazer o mal, em quebrar o feitiço, em não aceitar em hipótese alguma a ação do diabo na nossa casa, na nossa família. Seja sóbrio, vigiai também, fique vigiando. Sentiu alguma coisa? Aqui não. Então vigia o seu corpo, vai lá. Aí ele diz, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Estamos no mundo onde o diabo está. Estamos no mundo. Lembra daquela oração que o pastor fez pelo jovem? Um jovem chegou e disse ao pastor, pastor, eu não quero ter problema com o diabo, faz uma oração por mim, por favor. Ele disse assim, rapaz, feche seus olhos, que eu vou orar para você morrer agora. Ele disse, não, mas eu não quero morrer, não quero ter problema com o diabo. Você está no mundo onde o diabo está também, ele é seu adversário. Então ele sempre dá. E o adversário vem, às vezes vem com um presente. Quem não conhece a famosa gregos e troianos, né? Vem e você tem que vigiar. Os presentes vão chegar, mas é o diabo, você vai bramando como um leão. Ele não quer, ele não é amigo de ninguém. O missionário Herbert Soares, quando escreveu o curso Fé, ele fez algo muito profundo que ele falou. Ele disse: o diabo, ele não é amigo de ninguém, nem da pessoa que o serve. Ele chama a pessoa de um nome, chama a pessoa daquele nome, pessoa que trabalha para ele. Nem aquela pessoa ele gosta, não gosta. Porque o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. Quer dizer, a ira dele é contra o Criador. Então, a melhor maneira é atingir a criatura. E a maior criatura de Deus, a maior criação de Deus é o homem. A filosofia dos homens, incrédula, ela diz, porque Deus, entenda bem, é a maior criação do homem. O homem criou Deus para se refugiar nos seus momentos de fraquezas, nos seus momentos de angústia. Então ele se refugia em Deus. Deus é uma criação do homem. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o homem é a criação de Deus. É essa criação que o diabo tem como alvo. É essa criação que o diabo quer destruir, quer acabar. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que vigiar. E nós sempre cercar nossa família com oração, com fé, mas sem medo. Nunca ore por medo. Não, lembra da oração de Jó. Jó orava por medo, porque ele mesmo disse: o que eu mais temia me aconteceu. Então ele fazia sacrifício pelos filhos. Se eles estiverem errando, o Senhor tem misericórdia. Estou aqui já fazendo a oração por eles. Era o sacrifício do passado. Quer dizer, ele fazia aquilo, mas com medo. Depois que tudo aconteceu, perdeu os filhos, ele disse: mas o que eu mais temia me aconteceu. Não podemos orar por medo, oramos por fé, por convicção. É a minha casa, ela é do Senhor, é a minha família, é o meu corpo que é templo do Espírito Santo, é a minha vida que a ti pertence, e vai funcionar. Pode ter certeza disso, que as coisas vão mudar por completo, quando você começar a orar por autoridade, não por medo. Nunca esqueça disso, nunca ore por medo. Meu Deus, não deixa a doença entrar no meu corpo, não, tem misericórdia de mim. Não vai entrar, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Vigie, claro, alimente o seu corpo, exercite o seu corpo, tome conta dele, higienize seu corpo, mas não esqueça, sem medo. A mesma coisa é pela família. Ore, porque é nosso dever colocar a família no altar, cercar a família com autoridade, cercar a família com o nome de Deus, mas sem medo. Não, a minha família é tua, a minha família te pertence. O diabo não tem poder sobre a minha casa, Satanás não tem poder sobre a minha família, e vai funcionar.
mais ainda, vamos chegar na frente. Então, se só o diabo anda ao derredor, bramando como leão. E ele não é leão. Leão é Jesus. Ele procura se mostrar como forte, como dono da situação. Não vou temer, porque ele está dizendo aqui que ele ruge como leão, ele brama como leão, quer dizer, ele grita como leão, mas não é leão, e nós aceitamos. Aceitamos, não podemos de maneira alguma. A Bíblia resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Vamos mostrar aqui como é que resistimos. Mas temos que resistir como devemos. O pregador conta que ele estava numa rua sem saída, num sonho, era sonho, só, né? E veio um leão muito grande atrás dele, feroz, e ele correndo, até que ele entrou numa rua sem saída, não tinha. Quando ele parou, ele não tinha como. E ele foi assim, ele lembrou da palavra: eu te resisto em o nome de Jesus. E o leão parou. Em o nome de Jesus, foi minguando, viu como um gatinho e foi embora. Resista ao diabo. Ele não é. Ele ruge como leão, brama como leão, grita como leão, mas não é. Leão é Jesus. Você tem o leão verdadeiro. Você tem um nome, mas pastor, é um câncer. Resista, amaldiçoado em nome de Jesus. Não vai entrar. Mas já entrou, pastor, já é diferente. Nós não conhecíamos, entrou, mas a Bíblia mostra sobre isso. Quando os discípulos estavam no Getsemane, ele disse: orai para que não entreis em tentação. Eles não entendiam ainda, não oraram. Agora disse: levantai-vos e orai. Quer dizer, entrou uma doença, se levante, não dê o caso como encerrado, não dê o caso como perdido, e ore. Levanta-te e ore. Quer dizer, em nome de Jesus. Não vai prosperar. Jesus, talvez não vigiei. Isso aí entrou, ou cresceu, está amaldiçoado em teu nome, mas não é só isso, é o vício que está dominando o fulano, é a prostituição, essa vida promíscua, essa vida devassa, essa vida imunda que meu filho está vendo, minha filha. Mas tem que ser valente na oração. Diabo, eu não vou tremer diante de você. Talvez eu não vigiei e você conseguiu andar, mas você vai sair. Você sentou por um caminho e vai sair por 7, em nome de Jesus. Você vai pegar o que é seu, o seu adultério, ou a sua prostituição, o seu vício, a sua rebeldia, o que for, em nome da minha casa, mas ser valente na oração, ser intrépido, com coragem que o Senhor está contigo, não tremendo de maneira alguma. Satanás não aguenta um confronto quando alguém assume a posição dele em Cristo. Quando uma pessoa assume a posição dela em Cristo Jesus, o diabo treme diante daquela pessoa, ele balança diante daquela pessoa, porque ela é intrépida, corajosa. Aí diz assim, no final, buscando a quem possa entregar. Não entra no fatalismo, não aconteceu porque tinha que acontecer, nada disso. Ele busca. Ele não tem permissão de chegar e entrar direto, não, de maneira alguma. Ele busca uma brecha. Qual é a brecha? Você está fora do esconderijo do Altíssimo. Não saia. A coisa pode ser lucrativa, pode ser prazerosa, não está de acordo com a palavra, vai ferir a palavra, então estou fora. Mas isso vai me dar dinheiro, vai ficar duro então. Então fico sem o prazer, fico com a palavra de Deus, você vai crescer. Você vai ser honrado, porque ele disse: eu honro aos que você perdeu aquilo, abriu mão daquilo por causa do Evangelho. Você vai ser recompensado. Entenda bem. Então não entra nessa. Aconteceu porque tinha que acontecer. Já estava escrito, é o destino. Não, de maneira alguma. Ele colocou a previsão na Bíblia das lutas, das adversidades. Mas não tem que aconteceu porque tinha que acontecer. Não, as previsões estão ali na Bíblia, isso pode acontecer. No mundo tereis aflições, vamos ter aflições, estava previsto, então não temos que perder a paz, não podemos entrar em desespero, não podemos ficar inquietos, desassossegar, mas meu Deus, por que isso? Não é só não. Agora veja o que ele diz assim: ao qual resistir firmes na fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Você resiste com aquilo que você ouviu, aquilo que está escrito na palavra. Você resiste. Não adianta, diabo, ele é a herança do Senhor. Não adianta, é a minha casa, ela pertence ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não adianta, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Você fala com autoridade, você fala com fé, e as coisas funcionam, as coisas acontecem, porque você crê. Você vê o poder de Deus, você vê Deus agindo. Resista firme na fé. E não esqueça que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Não recue de maneira alguma. Não retroceda. Não mude de maneira alguma a sua situação. Creia que Deus está no comando, Deus está agindo, mas tem que resistir. Veio um ataque, resista firme, firme, firme. Ele não vai aguentar, o diabo não aguenta. Repito, um confronto não é com você não, com aquele que habita em você.
Quer dizer, lembra do Senhor Jesus no deserto? Ele dizia: Satanás, está escrito. Ele resistia com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós resistimos. É com a palavra de Deus que nós colocamos o diabo para correr. É nesse nome que temos autoridade. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Você não foi escolhido pelo diabo para ser atacado, ou escolhido por Deus para ser provado. Não, as aflições estão no mundo. Então, os seus irmãos estão sofrendo igualmente. Eu conto que um certo dia eu estava com um irmão meu, o mais novo, e eu queria falar uma coisa sobre o mais velho, né? E tinha outras pessoas perto, e tinha até pessoas conhecidas até do mundo esportivo perto. E eu fui falar, e ele disse: não pode falar, porque família só muda de endereço. Todo mundo tem um problema na família. Todo mundo. A vida sua não aparece, mas tem, às vezes, claro. Quando uma pessoa, veja, quando uma pessoa se torna uma pessoa pública, as coisas vão aparecer mais. Seja candidato a alguma coisa aí. Somente é um cargo executivo. Até o que não tem. Quando houve aquele caso da investigação da Lava Jato em Curitiba, foi uma senhora, não lembro se era delegado ou promotor, foi uma autoridade. Ela falou que mas tentaram de tudo para pegar se tinha alguém da família para falar alguma coisa, né? E a pessoa faz isso. Então, não é só você, todo mundo tem luta. Agora, alguns sabem resistir firmes na fé. Não é que aquela pessoa, a luta dela é menor do que a sua. Não, porque aquela pessoa, pastor Jaime, porque ela não está no meu lugar, se ela estivesse passando pelo que eu estou passando, às vezes está passando por uma luta pior, maior do que a sua. Mas qual é a diferença? Ela resiste firme na fé. Entenda bem, ela não abre mão. Pastor Jaime, acontece. Então as aflições se cumprem. Todas elas. Não, mas ninguém tem um filho como eu tenho. Não tem um marido como eu tenho, como a esposa vê. Tem pior, estou falando. E o seu caso às vezes é um. Tem gente que tem 2, 3, 4 casos na família. De luta mesmo, de batalha. Mas são soldados. Estão ali firmes na fé. Eu não vou desistir, Jesus, da minha família. A minha casa está prevista aqui que essas lutas teriam. Essas aflições. No mundo tereis aflições. Davi chegou a dizer no Salmo 34, versículo 19, ele disse: muitas são as aflições do justo. Porque quanto mais, lembra que eu falei, quanto mais você quiser viver fielmente em Cristo, vai sofrer perseguições, são aflições. No local do trabalho, não, isso aí, amigo, eu sou seguidor da palavra. Mas todo mundo aqui faz na empresa, mas eu não faço, eu sigo diferente. Aí você vai ter aflição. Se não tiver, se você não se incomodar, é a mesma coisa. Na família, não. Não, é uma aflição, você não aceita, você respeita a pessoa, entenda bem, ama a pessoa, não deixa de amar, pelo contrário, não deixa de amar a pessoa, você continua amando a pessoa, você continua cercando a pessoa com fé, você continua cercando a pessoa com autoridade, com amor e tudo, mas não concorda, não aceita, é uma aflição agora. Agora, se você não se incomodar, não, o que eu posso fazer? É assim mesmo, aí você não vai se sentir afligido, você vai se conformar com aquilo, ou vai aceitar aquilo. Não, nós não podemos nos conformar, não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, o mundo aceita como normal, nós não aceitamos. Repito, não brigamos com as pessoas, porque elas têm uma fé diferente, ou porque ela tem a crença diferente, ou tem práticas diferentes. Não, mas se é da nossa casa, vamos dar pela libertação dela. Como temos que pregar o Evangelho para todos, sem força, mas pela obra do Espírito Santo, mostrando que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E a nossa família tem que presenciar isso. A nossa família tem que ver isso, notar que está com Cristo. Nós temos que ser testemunhas de uma tal maneira que elas, entenda bem, serão atraídas com laços de amor. Elas verão como é bom estar com Cristo, que estar com Cristo é incomparavelmente. Por isso que temos que ser testemunha, sem força, sem violência. Vamos despertando nelas o interesse, vamos despertando nelas a vontade de buscarem a Cristo. Puxa, aquela vida é boa. Imagine se você fosse uma pessoa muito, mas muito, muito bem financeiramente. Talvez você não saiba, mas alguém na família ia desejar ter a sua vida. Rapaz, aquele meu primo sempre está com coisa. Aquela minha prima, aquele meu irmão. Puxa, o sol nasceu para ele, né?
Ele foi, ninguém fala talvez, não, eu não tenho inveja de ninguém, mas tem. Mas não é inveja, entenda bem. As pessoas vão desejar estar conosco, porque é muito melhor ainda estar com Cristo. Mas talvez não estamos mostrando isso. Mostramos um fardo pesado, que estamos cansados, entenda bem, desanimados, mostrando revolta. A nossa revolta não é contra as pessoas, a nossa luta é no mundo espiritual. Amando o seu filho que está na vida errada, amando sua filha que está na vida errada, ou seu marido, ou sua esposa, ou seu primo, prima, como eu falei, tio, tia, amando aquela pessoa, mas combatendo por ela, lutando por ela. Temos que fazer com a humanidade, temos que amar as pessoas, mas combater no mundo espiritual essa devassidão, essa imoralidade que entra, essa vida, entenda bem, errada que os homens têm, não concordando com ela, mas amando as pessoas. Nunca esqueça disso. Porque senão você mostra ódio, é a religião. Você vê a religião, eles matam católicos e protestantes. Quantos morreram, não sei o quê, né? Lá você vê xiitas, né, sunitas, se matam e tudo. Não é isso que temos que mostrar. Não é essa luta, a nossa luta é mundo espiritual, é batalha. As pessoas devem ser amadas por nós, devem ver em você um homem de amor, uma mulher de amor, e vai funcionar.